que as tuas mãos visite cada família, aquelas que estão enfermas. Pedimos o toque do Senhor, pedimos a cura divina, pedimos o sobrenatural do Senhor nessas famílias. E nessa manhã nós queremos ouvir a tua voz através da tua palavra. Nós queremos ouvir a voz do Senhor dizendo a nós: não temas, não temas. Mas nenhum homem é capaz de interpretar a tua lei, nenhum homem é capaz de ensinar o outro. Todos, de acordo com a tua palavra, seremos ensinados pelo Senhor. E pedimos que o grande professor, o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que Ele venha para nos ensinar, Ele venha para nos revelar a tua vontade e aplicar as tuas verdades em nossos corações. Te agradecemos pela família Betel. Até aqui temos visto a boa mão do Senhor. Até aqui o Senhor tem sido o nosso pilar, o nosso sustento, a nossa proteção. Te agradecemos também por todas as famílias na face da terra. Que a tua graça alcance todos. No nome do teu Filho Jesus que nós te pedimos. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus seja louvado pela vida da irmã, do irmão que está do outro lado conosco. Amém. Eu gostaria de ler a palavra do Senhor com vocês, que se encontra no Isaías capítulo 43. Lá os primeiros versículos nós estaremos compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. Amém? Que bom ter você, que bom que você estás de saúde, apesar de tudo, mas a vida que Deus tem nos dado é o suficiente de sermos gratos ao Senhor. Isaías capítulo 43, nós vamos ler os primeiros versículos, né? E vamos caminhar nessa reflexão com os irmãos. Espero que o som não está incomodando os irmãos, está tudo bem ali, né? Graças a Deus. Eu tenho aqui problema aqui na minha câmera, mas creio que os irmãos estão... Está tudo tranquilo. Ok, vamos lá. Isaías capítulo 43, verso 1º, 2º, 3º, 4º, até em diante. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, o Jacó que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te salvei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito para te resgatar, a Etiópia e Seba em teu lugar, visto que és precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu te amo, darei pessoas por ti e os povos pela tua vida.
não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Darei ao norte e ao sul, não te retenhas, trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Todo que é chamado pelo meu nome, que criei para minha glória e que formei e fiz. Amém. Até aí. O ser humano, desde que ele se afastou de Deus, desde que os nossos pais, Adão e Eva, pecaram contra o Senhor, o ser humano se tornou um ser vulnerável, um ser medroso. Todos nós temos medo de alguma coisa. É bem verídico. Cada pessoa, dentro dessa pessoa existe o medo. Talvez você tenha um medo do futuro. Existem pessoas com medo do futuro. Existem pessoas que têm medo de escuridão. Eu lembro na minha terra, quando nós crescíamos, na nossa família, os meus irmãos não conseguiam dormir no quarto sozinhos. Eles tinham medo da escuridão. E tem pessoas que têm medo de ser acometido pela enfermidade. Isso está assim dentro da mente da pessoa. Tem pessoas que têm o medo de envelhecimento. Parece assim, quanto mais a idade vai chegando, a pessoa tem medo, a pessoa se sente menosprezado na sociedade. Parece que não tem mais valor. Existem aquelas pessoas, quando atingem uma certa idade, eles já têm um medo da morte, pensando que assim que já cheguei numa determinada idade, agora para mim já acabou. Eles entram em pânico. Tem pessoas que têm medo da realidade que nós estamos vivendo, da economia, por exemplo, assim. Existem grandes questionamentos. O que vai ser depois da pandemia? O que será após pandemia? Que tipo de sociedade que nós teremos? Que tipo de igrejas? Na matéria da igreja, nós estamos nos reunindo dia e noite com os pastores e tratando esses assuntos. O que será a igreja após pandemia? O que será da economia depois dessa realidade que nós estamos vivendo? Existem pessoas que estão com medo de ser afastado do trabalho, ou seja, isso ainda não aconteceu, mas a pessoa já vive isso na mente dele, na mente dela. Todos nós temos medo de alguma coisa. Eu lembro-me bem, onde nós vivíamos, naquele tempo nós frequentávamos a roça, né? Nós íamos na lavra e tudo. E
saindo da aldeia, né? Nós chamamos lá naquele tempo aldeia, são bairros, para você se locomover até na roça, há um caminho que se percorria, e dentro desse caminho existia um certo lugar, de acordo às informações dos antepassados, que naquele lugar, diziam eles, que existiam os espíritos malignos que moravam naquele espaço. Então era proibido a pessoa passar naquele lugar sozinho. Você tem que ter alguém para te acompanhar. E também era proibido de você passar naquele lugar de noite. Diziam eles que esses espíritos que se encarnavam no corpo e se manifestavam nesse dia, ou seja, em qualquer dia, mas de noite. Então era perigo você passar naquele lugar sozinho durante a noite. Isso ficou na mente das pessoas. Todo mundo tinha medo daquele lugar. É um lugar que tinha, que havia muitos árvores. De lado tinha uma vala. E para todos tinham isso na mente, que os demônios, os espíritos antepassados viviam naquele lugar. Agora imagina você estar num contexto africano. E não é na nossa época, naqueles tempos, eu era ainda criança. E todo mundo tinha medo. E durante a minha adolescência, nós tivemos também uma outra realidade, que viajamos para outro estado do nosso país, lá em Angola, no norte do país. Nós tínhamos o compromisso de realizar cruzadas, evangelizar aquelas famílias, porque lá muitas famílias viviam na magia, na bruxaria, muitas famílias, jovens, crianças, cresciam, mas já se envolviam na magia muito forte. E lá nós encontramos uma lagoa. E aquela lagoa era proibido os visitantes, até as pessoas que moravam na aldeia, entrar naquela lagoa sem a permissão do Soba. O Soba, aqui no Brasil, esqueci o termo que se usa, aquela entidade, né, que cuida de uma aldeia, de um bairro, né? Tem um nome aqui no Brasil que é chamado, mas nós chamamos lá de Soba. Só que lá, esse Soba, muitos deles eram pessoas envolvidas na magia, na bruxaria, eram consideradas pessoas poderosas. Então, para você entrar naquela lagoa, você tem que ter a permissão desse homem. Ninguém poderia atravessar aquela lagoa. Ninguém poderia entrar naquela lagoa. De acordo com os relatos que nós havíamos recebido, muitos missionários que foram para lá, e alguns deles morreram, porque eles entraram naquela lagoa e enfrentaram esse homem. E num dia desse, um dos nossos pastores era um pastor muito carismático. Deus usou muito esse homem. E ele desafiou toda a população, toda a aldeia, todo o bairro. Disse: eu não tenho medo, porque eu tenho um Deus todo-poderoso. Eu não tenho medo de entrar nessa lagoa, porque aquele que está em mim, ele é mais poderoso do que daquele que está no mundo. Eu não tenho medo de entrar nessa lagoa, porque eu tenho um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus superior, um Deus que está acima de tudo e de todos. Esse pastor enfrentou o perigo, desafiou esse homem que era considerado o Todo-Poderoso. Ele entrou nessa lagoa, atravessou a lagoa e nada lhe aconteceu.
E toda a população, a partir daquele momento, abriram mão, retiraram os olhos naquele homem que era considerado na cidade, que é um homem que tinha autoridade na área espiritual, envolvido na magia, na bruxaria. Agora eles começaram a olhar para o pastor como se fosse o verdadeiro Deus. E a partir desse momento, o pastor agora começa a transmitir para essas famílias a mensagem de Jesus Cristo. Todos nós temos medo, como dizia, desde o pecado de Adão e Eva, o ser humano se tornou vulnerável. O medo não é ruim. Cada pessoa tem um medo, o medo não é ruim. Até muitas das vezes o medo serve de precaução. Coloca como, ou seja, o medo tem servido para nós como travão, como freio. Talvez estou percorrendo uma certa coisa com muita velocidade, mas por causa de medo ele coloca para mim uma barreira ou um travão, me permite parar um pouquinho para pensar. Mas o grande problema do medo é quando assalta a nossa fé, a nossa vida, trazendo as incertezas, trazendo o medo do futuro, amedrontando a nós e ao mesmo tempo afetando a nossa fé, a nossa visão espiritual. E você não consegue mais enxergar o amanhã com os olhos de Deus. Você não consegue mais enxergar a sua vida com a visão de Deus. Tudo que acontece, você está a enxergar simplesmente com a visão humana. O texto que nós lemos traz para nós uma realidade que a Babilônia estava cercando as nações. Babilônia, naquele tempo, era a força maior que dominava as nações, os reis, que amedrontava as pessoas. Deus havia dito para o rei Ezequias, por causa de permitir homens estranhos e buscar as alianças com esses homens, depender desses homens, abandonar o Senhor, dar as costas ao Senhor e revelar todos os segredos, as riquezas que ele tinha no seu reinado. E Deus manda o profeta Isaías repreender o rei Ezequias. E Deus havia dito para ele que o juiz do Senhor estaria sobre a casa dele, sobre o seu reino. E chegará o tempo que o povo de Israel será levado cativo. E mais tarde, nós vimos agora que o povo babilônios, essa nação que era temido, essa nação que era tão forte, começou agora a cercar as nações e o próprio povo de Israel começou a ter medo, porque havia uma invasão tão forte. Naquele tempo, quem não temia os babilônios? E nesse momento, nesse período, que o profeta Isaías foi usado por Deus de levar uma palavra de conforto ao seu povo. Uma palavra com a promessa de restauração da nação diante da calamidade e das perseguições e de guerra que estava visitando as nações. Deus dizendo, embora o juiz do Senhor, mas chegará o tempo que o Senhor visitará o seu povo e vai restaurar essa nação.
Mesmo Israel tendo Deus, mas eles tiveram medo. Só para entender que, sendo cristão, não é um sinônimo de sermos super-homens e super-mulheres. Humanamente falando, nós somos frágeis. Mas a nossa força está no Senhor. Essas notícias estavam cercando o povo de Israel. E o medo invadiu o coração do povo. E Deus manda o seu profeta levar a mensagem da esperança, de conforto, dando promessas da restauração. Nós não somos diferentes com o povo de Israel. Quantas vezes, irmãos, somos assaltados pelo medo, pelas incertezas? Quantas vezes nós fomos acometidos com certos problemas e que trouxe questionamentos ao meu coração, ao seu coração? Talvez o problema do seu filho, da sua filha, da sua própria vida. Talvez o problema do irmão que está na empresa, trabalhando, olhando muitos dos seus colegas estão sendo despedidos, estão sendo excluídos na empresa. E o medo visita o seu coração dizendo, peraí, a próxima pessoa será eu. Talvez você tenha o medo do amanhã. Temos sim as incertezas, se questionando como que vai ser o amanhã. Talvez o seu filho, a sua filha não está trabalhando. Ou seja, você olhando na sua família, os seus filhos estão crescendo. E essa situação que assolou a humanidade, a pandemia, trouxe grandes questionamentos para você, dizendo, o que será dos meus filhos amanhã? Talvez a irmã que ainda não casou, o irmão ainda que não casou, está tendo medo de dizendo quando chegar o tempo. É tanta coisa que nós podemos levantar nessa manhã que traz medo. E muitas das vezes que rouba o nosso sono, que rouba a nossa paz, a nossa tranquilidade. Nos tornamos pessoas com questionamentos. E agora o que será? O que será? Na realidade que eu cresci em Angola, nós perdemos o nosso pai. Eu era muito novinho ainda, mas eu tinha uma mente, ou seja, eu tenho uma mente que consigo guardar coisas que eu via no passado. E eu lembro que nós não tínhamos pai, no meio daquela dificuldade toda, e olhava para os meus irmãos, e alguns não queriam se dedicar nos estudos, não queriam saber de trabalhar, e a minha mãe, a nossa mãe, batalhando, e sempre eu me questionava, o que será de nós? O que será do nosso futuro? O que será do nosso amanhã? Quando o povo estava vivendo essas incertezas, esses questionamentos, quando o medo assolou o coração do povo de Israel, foi nesse tempo, nesse momento, que Deus levou a palavra do conforto, a palavra de esperança, a palavra de tranquilidade, dizendo ao povo, não temas, não temas. A palavra do Senhor para você nessa manhã, talvez que está vivendo as incertezas da vida, talvez estás com vários questionamentos, talvez o medo está tentando atrofiar a sua fé, talvez o medo está tentando apagar a visão espiritual
que você não consegue mais enxergar o futuro na visão de Deus. Talvez você não consiga mais depender e descansar no Senhor. E questionando, peraí, quando essa pandemia passará? Olha, milhares de pessoas que já se foi. E agora? Será que o próximo não será nós? Não será o pastor Nunes? Não será eu? Talvez temos questionamento de várias coisas. Você se enxerga nessa situação. Mas a palavra do Senhor para você nessa manhã: não temas. Não tenha medo. Não tenha medo. Não permita o medo atrofie a sua fé. Não permita medo neutraliza você de não depender mais do Senhor. Não permita que o medo venha te aprisionar e você levar uma vida dentro de uma caixinha. Não permita o medo impedir você avançar. Não permita que o medo te impeça você sonhar. Não permita que o medo impede você viver a vida com gratidão. Não permita que o medo impeça você ser uma pessoa feliz, mesmo não tendo ainda o que você está precisando. Aleluia. 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 Glórias a Deus. Deus está levando essa palavra, uma palavra profética a seu povo, dizendo: ó Israel, não temas. Por que não ter medo? Essa é a pergunta que Israel poderia fazer. Talvez a pergunta que você está fazendo nessa manhã. Pastor, você está dizendo, na situação em que estou vivendo, na realidade do nosso país, na realidade que está assolando a humanidade, eu não preciso ter medo. Milhares de pessoas estão sendo despedidas nas empresas, eu não preciso ter medo. Olha o que está acontecendo na minha família, o pastor está dizendo, eu não preciso ter medo. A palavra do Senhor para você, sim, não tenha medo. Não tenha medo, porque o Senhor trouxe uma palavra para você, para mim, como o Senhor apaziguou o coração do seu povo Israel. E essa palavra, não tenha medo, não temas. Quando você lê a palavra de Deus, a Bíblia, você encontra essa palavra, está mais de 365 vezes na Bíblia. Ou seja, Deus está dizendo para você, a cada dia: não tenha medo, não temas. Aleluia, não temas. Você acordou hoje, Deus está repetindo para você: não tenha medo do futuro, minha filha, não temas. Amanhã você vai despertar do sono, essa palavra vai repetir na sua vida: não temas. Cada dia que nós acordamos, essa palavra se renova a mim e a você. Mas por que nós não podemos? Por que não ter medo? Porque Deus traz essa palavra para mim e para você, de não termos medo. Em primeiro lugar, porque você pertence a Deus. Essa razão que você não pode ter um medo. Não permita que o medo atrofia, mate a sua fé. Não permita que o medo, através de tudo que você está vivenciando a seu redor, impede você crescer, avançar, ir além. Porque nós pertencemos a um Deus Todo-Poderoso. Olha a palavra de Deus que fala no primeiro versículo: mas agora se diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te salvei e chamei-te pelo teu nome, tu és meu.
A primeira razão que nós não podemos ter um medo de tudo que nós estamos vivenciando é porque você pertence a um Deus Todo-Poderoso. Deus te criou. Deus criou você. Deus criou a mim. Com todo amor e carinho. Ele nos criou. E Ele nos redimiu. Ele nos comprou pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo. Olha que a palavra de Deus fala no primeiro livro de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, no verso 20. Capítulo 6, perdão, verso 20. Capítulo 6. Pois fostes comprado por preço, por bom preço. Por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Nós somos de Deus, nós pertencemos a um Deus Todo-Poderoso. Você pertence a Deus. A nossa vida pertence a Deus. O nosso amanhã depende de Deus. A nossa família depende do Senhor. Deus leva essa palavra ao seu povo Israel, dizendo para ele, olha, não olhe para a nação babilônica. Não olhe na força das armas que eles têm. Não tenham medo do exército, das armas, de tudo que eles têm. Porque eu, o Senhor, vos criei e vocês me pertencem. Quando você tem a noção de um Deus que você serve, o Deus que criou todas as coisas, o Todo-Poderoso, aquele que nos criou, e não somente nos criou, nos resgatou, nos redimiu pelo sangue de Jesus Cristo, e Ele é um bom pastor. Você pode repousar no Senhor. Você pertence ao Senhor. Você pertence a um Deus Todo-Poderoso. Por isso, não precisa ter medo de tudo que os teus olhos podem te apresentar. Não temas, porque você pertence a um Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar, por que nós não devemos ter medo? Porque você não está sozinho. Você não precisa ter medo porque você não está sozinho. Você está com alguém. Você está com Deus. Deus está dizendo a seu povo Israel que não deveria ter medo dos babilônios. Embora naquela época era uma força mundial que todas as nações temiam. Mas Deus está dizendo ao seu povo Israel, não tema esse povo, porque vocês não estão sozinhos. Glória a Deus. As últimas palavras de Jesus Cristo, antes de partir para os céus, Ele deixou isso escrito na sua palavra. Mateus capítulo 28, verso 20. Ele não deu essa promessa, dizendo que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos céus. Posso ouvir amém? Aleluia! Isso me arrepia. Eu não sei como você ouve as palavras do Senhor, mas isso me arrepia, isso anima o meu coração, isso me reanima, isso me revigora. Isso aumenta a minha fé. Você não precisa ter medo de tudo que você está enxergando, está vivenciando. Talvez na área de saúde, na economia, a situação política do país. Eu não sei medo.
Ou seja, não sei de que medo você tem, mas a palavra do Senhor é que não temas, porque você não está só. Você está com Deus, o Emanuel, o Deus que se fez carne, mas agora Ele está entre nós, e Ele está conosco. E esse Deus é que está à frente da nossa vida, é que tem o nosso amanhã na palma da mão dele. Esse Deus é que tem o nosso futuro. Esse Deus é que tem a nossa saúde. Esse Deus é que tem a nossa família. Você não está sozinho. Não estamos sozinhos. Jesus disse: estarei com vocês até a consumação dos séculos. Aleluia. E essa palavra é de alguém que merece toda a confiança. Não é a palavra do presidente da república, de um governador, de um pastor. Não é minha palavra. É a palavra de quem que merece toda a nossa confiança. Deus. Não temas, porque você não está sozinho. Deus nunca nos abandona. E quando mais precisamos dele, ele está mais perto de nós. Deus jamais nos deixou órfãos. Deus jamais vai te abandonar. Não, talvez você está dizendo: pastor, estou vivendo momentos difíceis na minha família, na minha vida. Eu quero dizer para você: nada acontece na nossa vida sem a permissão do Senhor. Se o Senhor permitir uma situação que você está vivenciando agora, saiba que o Senhor quer tratar com você. Deus quer trabalhar na sua fé. Deus quer trabalhar com a sua vida. Nada acontece por acaso em nossas vidas. Porque primeiro é que nós pertencemos a um Deus Todo-Poderoso. Deus é o Todo-Poderoso. Lembra-se que nós compartilhamos com o pastor Piedoso no domingo passado? Não. Compartilhamos durante a semana, no sábado. Tudo que aconteceu na vida de Jó, Satanás tinha que depender de Deus. Então o diabo Satanás, ele não tem poder sobre as nossas vidas. Satanás não tem poder sobre a sua família, sobre a minha família. Tudo que acontece pela permissão de Deus. E se Deus permite algo acontecer com você, comigo, ele sabe o porquê. Talvez ele quer trabalhar a minha fé, a sua fé. Talvez ele queira nos forjar. Talvez ele queira nos quebrantar, nos moer, para que ganhemos forma. Mas entenda que você não está sozinho. A Bíblia nos dá um relato. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, rejeitaram de adorar aquela idolatria, ou seja, aquele ídolo, lá no Babilônio. Esses homens colocaram a fé dele e a vida deles em risco. O decreto do rei havia decretado que todos aqueles que não adorar o ídolo dele, essas pessoas estariam na fornalha de fogo ardente. Mas é interessante quando você lê a Bíblia nos traz esse relato no capítulo 3, verso 24. Então o rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa e falou e disse a seus conselheiros: não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei.
E disse ele: porém eu vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e eles nada sofrem. O quarto homem é parecido com um filho dos deuses. Veja bem, esses homens, esses jovens, desafiaram o rei Nabucodonosor. Eles não queriam abandonar, rejeitar o verdadeiro Deus e adorar um ser humano, o ídolo. E quando esses homens foram lançados na fornalha de fogo, a Bíblia diz que lá surgiu o quarto homem. Deus não abandonou, Jesus não abandonou esses rapazes. Deus esteve presente na fornalha do fogo. Eles olharam e disseram: o rei está perguntando, peraí, nós não lançamos dentro da fornalha 3 jovens? Como pode? Estou vendo 4 pessoas dentro da fornalha. E ele dizendo que a quarta pessoa tinha a figura de deuses. A quarta pessoa é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda que o versículo 2 diz o seguinte: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama a ti. Essa é a promessa do Senhor. Se esses jovens foram lançados na fornalha ardente de fogo, aquele fogo não conseguiu queimá-los, porque o quarto homem esteve presente com eles. Eu quero dizer para você, nenhum problema vai destruir, vai te matar, nenhum problema vai acabar com você, vai acabar conosco, porque nós não estamos sozinhos. O Deus Todo-Poderoso, Ele está conosco. Se a enfermidade te visitar, lembra de que o quarto homem está aí com você. O nome dele é o Jeová Rafa, o Deus da cura. Aleluia! Se a seca visitar a terra, se a economia se a nossa própria nação, os nossos governantes, os estudiosos, trazendo um relato para você, para mim, dizendo: nós estamos vivendo um tempo de crises. Eu quero dizer para você, o quarto homem está conosco. O nome dele é o Deus da provisão. O nome dele, Deus proverá. Ele jamais nos abandonou, nós não estamos sozinhos. A Bíblia continua a nos trazer um relato. No capítulo 6, verso 22, nós temos uma outra história do Daniel, que foi lançado na cova de leões. Mesmo lá, os inimigos de Daniel esperavam a morte dele, que os leões comessem o Daniel. Mas o relato bíblico que nós temos, Daniel conseguiu fazer amizade com os leões. Porque o quarto homem estava com ele naquela cova. E o nome dele é o leão da tribo de Judá. Aleluia! Não importa o que você está vivenciando, como Sadraque, Mesaque e Abednego, como Daniel na cova dos leões, o quarto homem visitou-los. O quarto homem estava presente com eles.
O fogo não conseguiu queimar esses jovens. Os leões não conseguiram comer Daniel. Deus está dizendo para você: não temas, não tenha medo de nada, porque você não está sozinho. Em tudo que acontecer com a sua vida, lembra de que Deus está aí com você. Ele é cura, Ele é proteção, Ele é vida. E você está com Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. E em terceiro lugar, por que nós não precisamos ter medo? O verso 3 traz para nós uma outra verdade. Porque é o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei ao Egito para te resgatar, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Porque nós precisamos ter medo. Porque nós temos um Deus que nos salva. Temos um Deus que nos salvou no passado, que doou seu único Filho Jesus Cristo, morreu na cruz e Ele nos resgatou. Mas temos um Deus que continua agindo no presente e um Deus que continua a agir no futuro. Não tenha medo, porque tens um Deus que te salva. Não tenha medo, porque o Senhor te salva. Por que não preciso ter medo, pastor? Em quarto lugar, porque você é precioso para Deus. Olha o que Deus fala para o seu povo Israel. No verso 4. Visto que és precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu te amo, darei pessoas por ti e os povos pela tua vida. Deus te ama. Você é preciosíssima. Você é preciosa aos olhos de Deus. Ei, levante a cabeça. Levante a sua cabeça. Deus ama você. Deus se preocupa com você. Você é a coroa da criação de Deus. De tudo que Deus criou na face da terra, você é a pessoa mais preciosa diante do Senhor. Não tenha medo. Você é preciosa diante do Senhor. Ele te ama. E você é de Deus. Você é do Senhor. Talvez você que está me acompanhando, assistindo essa mensagem, você está longe de Jesus Cristo. Você nunca entregou a sua vida para Jesus Cristo. Você está vivendo os momentos tão difíceis dizendo: como pode um Deus que fala, um Deus de amor, nós vivendo a situação que estamos vivendo? Eu quero dizer para você, Deus sempre pensa em você. Deus sempre enxerga você. Você não está longe de Deus. Aos seus olhos, Deus te ama. Não importa a situação que está vivendo, o Senhor te ama. Hoje mesmo, você pode retornar aos pés de Jesus Cristo. Você é preciosa diante do Senhor. Talvez você está nas drogas, nas bebidas. Talvez você está numa vida que não está glorificando a Deus. Você está nas garras do inimigo. Você está preso nas cadeias espirituais. Estou dizendo para você que Deus te ama. Não importa a condição da sua vida. Ele quer você. Ele quer te tocar. Ele quer te abraçar. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer lavar você. Ele quer purificar a sua vida pelo sangue do Cordeiro. Ele quer te dar um novo sentido. Você que anda com a cabeça para baixo, você que está com as incertezas, que está assolando a sua vida, lembra uma coisa: você tem um Deus que te ama. Você é precioso, você é preciosa aos olhos de Deus. Essa palavra não é do pastor Nunes, é a palavra de Deus ao seu coração. Ergue a cabeça, creia, enxerga nesse Deus que você tem valor. Você é a criação. Você é a coroa. Você é a coroa da criação de Deus. Tudo que Deus criou
essas belezas, essa natureza que você admira, não pode ser comparado com você, porque você é a coroa da criação de Deus. Eu gostaria de terminar, através do nosso tempo, nessa última verdade aqui. Por que você não precisa ter medo? Porque nós servimos um Deus que não existe limite no agir dele. Nós servimos um Deus que não existe limitações para ele. Olha a palavra do Senhor que diz no verso 5 em diante. Ele repete a mesma palavra do começo. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Verso 12. Eu anunciei, salvei e mostrei. Não foi um Deus estrangeiro entre vós que o fez, portanto, sois minhas testemunhas que eu sou Deus, diz o Senhor. Verso 3. Desde toda a eternidade, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu. Quem me impedirá? Oh, aleluia! Você não precisa ter medo, porque você tem um Deus que não existe limitações, não existe limite no agir dele. Deus está dizendo para Israel, embora que as nações se levantam, embora que o povo seja levado ao cativo, mas chegará um momento que Deus trará todas as famílias, todas as pessoas que foram levadas no exilado, todas as pessoas que foram levadas como escravos, Deus tem um poder de trazê-lo de novo, voltar essas pessoas na sua própria nação. Deus está dizendo para você, não temas, porque não existe limite no agir do Senhor. Talvez algo que você está precisando está longe de você. Você está precisando do milagre de Deus na sua família. Você está precisando o agir de Deus na sua vida. Talvez está precisando de cura. Talvez está precisando da salvação da sua família, do seu esposo. Eu não sei de quem. Deus é capaz de tocar o coração daquele filho que está tão longe de Deus e trazê-lo perto de Deus. Deus é capaz de levar a cura na sua família. Deus é capaz de fazer aquilo que nenhum homem pode fazer na face da terra. A palavra dele é o seguinte: agindo ele, quem o impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Queridos, nós não precisamos ter medo, porque nós temos um Deus maravilhoso, poderoso, que está conosco. Nós não precisamos ter medo, porque nós pertencemos a um Deus todo-poderoso, aquele que sustenta o universo, que tem tudo nas mãos dele. Eu e você não precisamos ter medo, porque nós não estamos sozinhos. Temos um Deus, o Todo-Poderoso. Ele está conosco. Não tenha medo. Não tenha medo das notícias. Não tenha medo dos boatos. Não tenha medo do momento que nós estamos vivendo. Se esses jovens, na fornalha de fogo ardente, o quarto homem salvou eles, é o mesmo Deus que está conosco para nos salvar. É o mesmo Deus que está conosco para operar milagres, para operar maravilhas.
Mas proteja a sua fé, proteja a sua alma. Não deixe que o medo atrofie você, mate a sua fé. Você não está sozinho. Feche os olhos. Quando fecha os olhos, enxerga que tem alguém ao seu lado. Mesmo estiver acamado, mesmo você está doente, eu quero que você creia que o Deus da cura está aí com você. E nessa manhã, a cura de Deus pode te visitar agora mesmo. Não tenha medo. Não tenha medo, porque temos um Deus que nos salva. Temos um Salvador chamado Messias, aquele que deu a sua própria vida para resgatar a humanidade. Você não precisa ter medo, porque você é precioso, você é amável, você é amado por Senhor, você é a coroa da criação de Deus. Alegra o seu coração, celebra a tua salvação. Você não precisa ter medo, porque nós temos um Deus que não limite, não existe limite no agir dele. Ele age em qualquer lugar. Temos um Deus que quando se coloca de pé, ninguém pode impedir o agir dele. O que ele decretou para a sua vida, o que ele decretou para a sua família, o que ele está decretando para nós, ninguém, nem o inferno, nem o diabo, nem demônios, nem pessoas na face da terra são capazes de impedir o que Deus pretende de fazer para mim e para você. Nunca podemos esquecer que o Senhor cuida de nós. Nunca esqueça disso. Que o Senhor cuida de você, o Senhor cuida de nós. E Ele nos guarda pela mão dEle. A mão poderosa do Senhor é que nos sustenta com seu poder. Na hora da dificuldade, na hora que a sua alma é visitada pelo medo, lembra de que você tem um Deus, você tem alguém que está com você. E se Deus está comigo, se Deus está contigo, se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Se Deus está com você, se Deus está no comando da nossa nação, se Deus é Ele que rege o universo, se Deus é Ele que rege o céu, se temos um Deus soberano, todo-poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo, se Ele está conosco, nada há que temer, porque as nossas vidas são do Senhor. Eu gostaria de orar com você nessa manhã e acompanhe esse hino. Eu sei que já passei meus 5 minutos já do nosso horário, mas eu gostaria de cantar com você esse hino que eu sempre recebi da visitação do Senhor. O Senhor me visitou um dia que o medo estava visitando a minha alma. O medo estava visitando o meu coração. E foi esse texto bíblico que Deus trabalhou ao meu coração. Que não preciso temer, porque Ele está comigo. Enquanto nós estaremos cantando, acompanhando esse hino, está muito baixo no meu computador. Mas eu gostaria de orar com você. Não tenha medo. Desde Israel, Santo Redentor, começo e o fim, sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder, eu sou o amém, estrela de amanhã. Eu morri na cruz
trouxe salvação. Eu conheço a sua dor. Eu ouço o teu clamor. Minha destra não faltará na sua vida e não falhará. Por isso, não precisamos temer. Não há o que temer. Contigo eu estou. Pai querido, nós te rendemos graças, nós te glorificamos. Obrigado porque o Senhor falou ao meu coração, trabalhou ao meu espírito, edificou a minha fé. E eu tenho plena certeza, Senhor, que o Senhor falou ao coração de cada irmão, de cada irmã, acompanhando essa mensagem. Pai, te pedimos, se alguém nesse exato momento que está abatido, está triste, o medo está assolando essa alma, está vivendo tempos de indagações, vamos que a presença do Senhor visite essa alma. Pai, que a tua palavra seja uma resposta ao irmão, à irmã. A tua palavra seja uma resposta, Senhor, para essa família que está acompanhando essa mensagem. E que o Senhor cumpra com as tuas promessas de acordo com a tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor falou aos nossos corações. Nos abençoa e nos dê um domingo abençoado na tua presença, no nome do teu filho Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. E lembra-se que você não está sozinho. Temos um Deus maravilhoso, está à frente de nós, nos conduzindo, e atrás de nós, nos guardando. Que tenhamos um domingo excelente, um domingo abençoado, um domingo cheio da presença do Senhor, com essa certeza que nós não estamos sozinhos. Ele está aí, por isso não preciso temer. Não tenha medo, não tenha medo. Não te assombres, porque Ele é o nosso Deus. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nossa família, que Deus as bênçãos celestiais visite a sua casa. Lembra de que à noite nós teremos um outro pastor convidado, trará um tema edificante, uma mensagem poderosa ao teu coração. Liga para o seu irmão, liga para a sua irmã, liga para a sua família, leve essa mensagem de esperança, diga para eles, diga para elas, não temas, não temas, não tenham medo, porque nós temos um Deus que nos ama, temos um Deus que está conosco, temos um Deus que nos salva, temos um Deus, quando Ele se coloca de pé para agir, ninguém pode impedir o agir do Senhor. Um grande abraço, que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.